Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós. Nós estamos aqui mais uma vez neste sábado, dia 11, para tratarmos do assunto da nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor da Escola Bíblica, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a esta aula, que você possa aperfeiçoar a sua aula na sua classe, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso voto para você, que você seja um professor aperfeiçoado para ensinar na sua classe. E você que é aluno também, que está participando conosco, que o Espírito Santo ilumine e lhe dê entendimento para que você possa compreender essas aulas desse trimestre, segundo trimestre de 2020 que nós temos. A nossa lição, ela vai nos falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na lição passada, nós falamos sobre a cidade de Éfeso, sobre a carta aos Efésios, e de onde partiu a obra missionária daquela cidade que abrangiu toda a Ásia Menor. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele teve um grande trabalho, usado por Deus, e Deus usou ele naquela cidade para fazer a obra. Que Deus possa usar você também, onde você está, para fazer a obra dele. Então nós vamos tratar dessa segunda lição, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu quero convidar você, pegue a sua revista ou mesmo a sua Bíblia, e vamos ler aqui o texto áureo e a verdade prática da nossa lição. O texto áureo está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a nossa leitura bíblica em classe está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois saltando para os versículos 9 até o versículo 14. E eu convido você, se porventura não tem a revista, pega aí a sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura. No versículo 3 de Efésios, capítulo 1. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o selo santo das promessas, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós observamos nestes versículos da palavra do Senhor Jesus que Paulo ele trata de três coisas importantes, e que essas três coisas nós vamos tratar aqui nessa lição. A primeira delas é que nós fomos escolhidos pelo Pai. Está do versículo 4 até o versículo 6 da nossa lição. Depois nós vamos observar do versículo 7 até o 12, que fomos remidos pelo Filho. E do versículo 12 até o versículo 14, Paulo vai falar sobre o selo
nós somos selados pelo Espírito Santo. Então observamos que 3 coisas importantes acontecem na vida do cristão. Ele é escolhido pelo Pai, ele é remido pelo Filho e ele é selado com o selo do Espírito Santo. Então nós vamos percorrer a nossa lição. Eu convido a você, pega aí a sua revista e vamos ali uma parte aqui da introdução da nossa lição de hoje. Diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estava oculto desde todos os tempos. Então nós observamos nessa introdução que havia um ministério oculto, mas que foi revelado por intermédio de Jesus Cristo. E aqui se confirma a palavra de Deus que diz que aquilo que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu, está preparado para aqueles que amam a Deus, que têm uma intimidade com Deus. E nós observamos aqui que havia um mistério escondido. Paulo, esse mistério foi revelado para ele e ele automaticamente revela para a igreja os mistérios de Deus. Então, no primeiro tópico, nós vemos que o crente, ele tem uma nova posição em Cristo Jesus. Quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador, seus pecados são perdoados, ele é redimido e entra numa nova posição em Cristo Jesus, nosso Senhor. No subtópico de número 1, nós vamos ver a doxologia, como Paulo tratou o assunto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. A doxologia, ela é uma espécie de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Paulo estava cheio do Espírito Santo quando começou a pronunciar essa doxologia de adoração ao Senhor Jesus. Aqui nos diz, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo Pedro, ele também dá essa mesma introdução na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3. Ele diz também essa mesma frase, cheio do Espírito Santo de Deus, inspirado por Deus, que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observamos nessa leitura aqui que Paulo ele dá uma introdução sobre o assunto, quando ele fala de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós observamos aqui a Trindade em ação na salvação do ser humano. E esse tópico da doxologia, ele vai louvar e glorificar a Deus por essa ação maravilhosa e sábia do Criador de todas as coisas, quando ele, para concluir o projeto da salvação do homem, ele envolve Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade divina. No subtópico 2, nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais, quando nós começamos a participar dessa herança que Deus deixou para nós, como herdeiros da graça divina e conhecedor do mistério oculto que agora está sendo revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. O subtópico 2 diz, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, do versículo 3 ao 14. Como tais, nós observamos, Deus nos elegeu para sermos santos
predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos com meio do sangue de Cristo e acolheu-nos por sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade dessa promessa no versículo 14. Então, tais bênçãos provêm de Deus. Então, olha aqui, 7 atos importantes que nós observamos nesse segundo tópico. E que Deus fez por mim, e que Deus fez por você, e fará por qualquer um aquele que reconhecê-lo como Salvador da sua vida. O primeiro, ele diz que nós fomos elegidos, Deus nos elegeu, nós fomos eleitos, na realidade, por Deus, para participarmos dessas bênçãos. Segundo, nós fomos predestinados. Terceiro, ele nos fez agradável, porque antes não éramos agradável. A Bíblia diz que nós éramos mortos em delitos e pecado. E morto não pode agradar ninguém. Mas Deus nos fez vivificar e assim nos tornou agradáveis a Ele. Depois Ele firmou-nos, nos deu firmeza da salvação. Depois aqui diz que Ele acolheu-nos. Ele nos trouxe para a sua vontade, para a glória do Senhor Jesus. Depois Ele revelou-nos. Aqui entra o assunto principal dessa lição, que é o mistério de Deus revelado à sua igreja, à sua eleita, aos santos do Senhor Jesus. E por fim, Ele nos selou com o selo do Espírito Santo. É o que nós vamos ver mais aqui adiante. Então, nesse segundo tópico, nós observamos os 7 atos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se não for por intermédio de Jesus, esses atos não são revelados a ninguém. Eles são revelados a nós, porque ainda era mistério, mas agora foi revelado por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos para o subtópico 3, que vai falar da nossa nova condição como eleitos de Deus e como selados pelo Espírito Santo. Condições que nós não tínhamos anteriormente, mas que pela bondade e a misericórdia de Deus e por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos nessa nova condição. Vejamos o que diz aqui o subtópico de número 3. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo Jesus. Observe, meu irmão, que nós estamos agora numa nova posição em Cristo Jesus. Saímos daquela posição de velho homem, saímos daquela posição de condenação e passamos para uma área que ele fala aqui, conhecida como uma área de redenção, uma condição especial diante de Deus para receber a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos nesse primeiro tópico aqui que o objetivo de Paulo, através dessa carta, é refletir para nós que nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. Você tem uma nova posição em Cristo Jesus, eu tenho uma nova posição em Cristo Jesus, e todos aqueles que são redimidos, eles passam a ter essa nova posição em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu pergunto, você tem essa nova posição em Cristo Jesus? Você reflete a glória de Deus na sua vida? Como um crente salvo e que conhece os mistérios de Deus que foram revelados para nós?
através do Espírito Santo de Deus, nós somos selados com o selo dessa promessa que foi feita antes, no começo, lá no jardim do Éden. Então, essa promessa foi feita e agora essa promessa é cumprida por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico, ele vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Esse tópico vai falar da revelação de Cristo em nós. Esse tópico vai falar do nosso comportamento como cristão na sociedade, na igreja, no trabalho, na escola, seja onde você esteja. Nós temos que ter uma vida cristocêntrica neste mundo. E que, se você observar, Deus se revela também através das coisas e da natureza neste mundo. Vamos lá. Subtópico de número 1. A revelação do ministério. A frase descobrindo-nos ministério da sua vontade, que está no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, observe. A verdade estava oculta e por isso nós éramos escravos. Mas Jesus vem e diz por intermédio da sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento em que nós conhecemos a verdade que estava oculta e que agora foi revelada, nós tomamos posses como santo de Deus dessas verdades ocultas. E aqui chegou a hora de conhecer a verdade, colocar ela em nossa vida e praticá-la, e que Cristo seja o centro de toda a nossa vida e de todo o nosso ato. Observamos também que sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Veja bem, Deus não faz nada do seu plano fora da vontade do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, é por intermédio dele que nós alcançamos essa bênção. É por isso que ele é o nosso mediador. É ele quem nos apresenta diante do Pai por intermédio do seu sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, Deus traçou todo o plano da redenção, o plano da salvação, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. No subtópico de número 2, nós vamos falar sobre a plenitude dos tempos. Veja bem, implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade, soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Olha o mistério que Deus revelou para mim e para você. Que no momento em que nós conhecemos a Cristo e aceitamos a Ele como Salvador, causada é aí uma ruptura do pecado que fazia parte de nossa vida, que nós não tínhamos direito à presença de Deus. Foi causada uma ruptura e nós entramos uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós observamos que finalmente acontece tudo o que Deus planejou, tudo o que Deus projetou. Então, nesse subtópico 2, nós observamos que chegou a plenitude dos tempos. Chegou a hora de ser realizado por meio de Jesus Cristo todo o projeto de Deus em nossa vida. Por isso que nós observamos que a nossa vida e tudo neste mundo tem que ter Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo foi feito por Ele e por intermédio dele, como diz João lá na sua carta, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E ele diz bem no comecinho, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a nossa rocha e Jesus, ele nos faz ser o centro do plano de Deus em nossa vida. Então nós observamos aqui
que entra o processo da redenção, que está no versículo 14. É o penhor dessa redenção. Escute comigo. Nós temos aqui o livro de Helena e Cabral, Comentário aos Efésios. E nós observamos aqui na página de número 26, que o comentarista, que é o mesmo comentarista da lição, ele nos fala sobre o penhor dessa redenção. Escute aí. O que é o penhor da nossa herança, diz o versículo? Outra vez, isso fala do Espírito Santo. A palavra penhor tem o sentido de alguma coisa de valor, dada para assegurar o direito de posse. Então você tem o direito à vida eterna. Mas você tem um penhor que te dá garantia a isso. Não perca esse penhor, esse selo que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de você. Então nós observamos, ele continua. Somos dele, nossa herança é ampla, pois a temos em parte aqui na terra e em parte no céu. E o Espírito Santo em nós é o direito à herança prometida do céu. Então veja, a tua herança que está prometida por Deus e está reservada lá no céu, o teu selo é o Espírito Santo. Se você tiver com o Espírito Santo na tua vida, você tem direito a essa herança lá. Sem o Espírito Santo, você não tem direito a ela. É o que Paulo observa e que é o que o segundo tópico nos mostra. O nosso tempo é curto, vamos passar aqui para o terceiro tópico, né? Na realidade, o subtópico de número 3 vai falar do louvor da glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. Ele não faz aqui acepção de pessoas. Paulo está falando que tanto judeu como gentil tem direito, se eles aceitarem a Cristo como Salvador, tem direito a essa revelação, esse ministério, este penhor, essa redenção, e passa a fazer parte da promessa que Deus tem para nós. Então, no subtópico de número 3, ele está enfatizando isso. Nós vivemos para Cristo, nos movemos para Cristo e existimos para Cristo. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. E aqui no terceiro tópico, para nós encerrarmos, vem nos falar do Espírito Santo como penhor dessa nossa herança. E como eu disse antes, o penhor é aquele selo que vai te garantir essa herança. Jesus falou, eu vou para o Pai. Vou mandar outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo, ele vai vos ensinar e vai vos ajudar. Ele disse, eu vou preparar lugar e virei outra vez. E quando eu for, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, tem um lugar preparado para nós. Tem uma bênção especial preparada para nós, mas que só o selo do Espírito Santo vai nos dar essa garantia. Então ele fala aqui no subtópico de número 1 sobre esse selo que está no capítulo 5, versículo 2 da nossa leitura. E esse selo, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade pós-pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daquele que são filhos de Deus. E nesse, diz aqui o comentarista, está registrado também em 1 João capítulo 5, que o maligno não toca nele. Então, olhe os mistérios de Deus em nossa vida, que nós não sabíamos, mas que agora sabemos, né? O maligno nunca vai tocar em nós. Então, meus amados irmãos, nós observamos essa garantia do Espírito Santo de Deus em nossa vida, esse selo, esse penhor que está em nossa vida. Eu pergunto você tem essa garantia? Quando nós recebemos algo em nossa vida material, quando compramos algum bem material, esse bem ele acompanha uma garantia, mas para conseguir essa garantia, existem alguns princípios que tem que ser observados. Você que já comprou algum aparelho doméstico, por exemplo, tem uma garantia especial de 1 ano e pode até se estender a mais. Mas tem princípios nessa garantia. Se você quebrar os princípios, você não tem a garantia. O selo do Espírito Santo, ele é a nossa garantia.
mas a palavra de Deus tem princípios. E se você quebrar esses princípios, você perde a tua garantia. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus possa fazer com que você cresça espiritualmente, que a palavra do Senhor possa fluir na tua vida e você possa ensinar a tua classe com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais força, e que o aluno da Escola Bíblica Dominical, ele possa ser alimentado por esta palavra que é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos assistir. E se for a vontade do Senhor Jesus, na próxima semana estaremos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos. Estamos em mais uma oportunidade para estarmos aqui compartilhando alguns pontos importantes das lições bíblicas dos jovens. Nós temos como tema da lição 2, o chamado de um líder. O texto base para nós estarmos compartilhando com os irmãos está lá no capítulo 1 de Josué, verso de número 9, que vai falar: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Na lição passada nós tivemos uma visão bem panorâmica do livro de Josué. Nós compartilhamos aqui o valor histórico que ele tem, entendemos o propósito do livro e a partir daí nós vamos compreender agora como se deu o chamado de Josué, como foi a preparação, qual foi a postura, o aprendizado, as lições que nós temos que aprender. A lição de número 2, ela vai estar analisando as orientações de Deus para esse novo tempo que Josué vai estar encarando e também vai estar estudando os conselhos que Deus deu para Josué para que ele viesse realmente a conquistar tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele em uma nova terra. Juntamente com isso, nós iremos compreender as 3 abordagens que vão falar do reconhecimento, do compromisso e também das promessas estabelecidas por Deus. É bom a gente saber que o tópico de número 1, que vai falar desse novo tempo, ele justamente vai completar aonde terminou o livro de Deuteronômio, quando justamente Moisés faz o seu discurso, ele reforça os mandamentos, as leis para o povo e aponta para a nova liderança. É bom nós entendermos esse divisor de águas, quando Moisés termina o seu ministério e Josué inicia uma nova etapa, um novo ciclo, justamente entendendo que é necessário que ele tivesse uma postura de líder. E nós vamos entender a base do chamado de um líder, que no caso seria Josué. Nós temos como tópico primeiro, que vai falar justamente do início do capítulo 1, os primeiros versos, vai falar justamente desse novo tempo. O ponto de número 1 do tópico 1 vai falar: Moisés morreu. Ou seja, logo no início, quando Deus reforça com Josué, ele vai justamente mostrar para o mesmo jovem líder que o tempo de Moisés havia passado e que era necessário ele ter uma postura. É bom nós entendermos que a nossa vida ela é feita de etapas. E a liderança, Deus, ele tem os seus instrumentos, ele tem os homens e mulheres que ele levanta em toda a história, na Bíblia Sagrada, sempre nós vamos enxergar assim, lideranças acabando e lideranças começando. É bom a gente entender que Deus tem os seus instrumentos, mas alguns acabam, outros terminam e assim vai renovando. Mas o reino de Deus não para. Deus sempre tem uma ferramenta certa para uma necessidade de urgência, de emergência, para aquilo que ele quer fazer. Então, Moisés terminou o seu ciclo e Moisés inicia uma nova etapa. É bom nós entendermos que a liderança, o líder, não importa em que área ele trabalha, em que departamento, seja na área profissional, seja na área espiritual, aonde Deus te colocar, onde Deus te posicionou, sendo você professor, superintendente, pregador, pastor, aonde Deus te colocar. É bom você ter o discernimento de saber
chegar e saber sair. O tempo de Deus de terminar a sua missão em determinado tempo para que Deus venha a ser glorificado na vida do líder. Nós entendemos aqui que Moisés cumpriu a sua missão, Deus glorificou o nome dele na vida do seu servo, foi um grande legislador, foi um grande líder, um grande libertador, conduziu o povo no deserto, houve maravilhas, houve grandes providências, mas até ali Deus tinha necessitado de abençoar, de usar a vida de Moisés. E agora, nesse exato momento, com a morte de Moisés, surge a oportunidade de Josué exercer a liderança. Como falamos na lição passada, aquela situação no deserto foi um aprendizado para a vida de Josué, foi um aprimoramento, foi um amadurecimento para que ele viesse a estar entrando nesse novo ciclo. A vida da gente é feita de etapas, é feita de estações. É bom nós entendermos aquilo que passou e aquilo que Deus está proporcionando agora. Assim como Deus falou firme com Josué, Ele está afirmando também para que nós venhamos a viver novidade de vida. Não podemos estar vivendo uma nostalgia, não podemos estar olhando para o passado de uma forma que venhamos a nos prender e não a entender o que é que Deus tem para o hoje e para o agora. Deus animou Josué, dizendo para ele que a etapa de Moisés já tinha acabado e era necessária uma posição dele agora nessa atitude. Nós vamos aqui para o tópico de número 2, falando no momento em que Josué assume a liderança, no momento em que Deus pede para ele: levanta-te, falando que Moisés, meu servo, já estava morto, era necessário que ele se posicionasse, assumisse a postura de um líder. É bom nós pontuarmos que o líder, tanto o que saiu, ou o que entrou, ou o que está agora, tem que ter o discernimento de Deus, para assumir não somente uma posição, não somente um status, mas entender o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo kairos de Deus é diferente do tempo cromos do homem. E para nós entendermos, nós temos que usar o discernimento de Deus. É bom nós entendermos que Josué, ele tipifica Cristo no Antigo Testamento. O nome Josué vai falar do Salvador. E nós entendemos que em nenhum momento, enquanto Josué estava ajudando, dando suporte, aprendendo com Moisés no deserto, em nenhum momento ele usurpou, ele desejou, ele tomou posse, ele se rebelou contra Moisés. Pelo contrário, em todo momento houve um grande aprendizado. Moisés foi um mentor de Josué em toda a trajetória, desde a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, as maravilhas que aconteceram, as dificuldades, as batalhas. Em todo momento, Josué estava ali. E o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, agora acaba possuindo Josué, quando Deus chama Moisés e manda para que ele apresente Josué para o povo. Estenda as suas mãos sobre Josué, e a palavra de Deus vai falar que o espírito de sabedoria tomou posse de Josué. E a partir daquele exato momento, Deus estava confirmando não somente o chamado de Josué no lado ministerial, mas também confirmando no lado espiritual. Pois o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, agora está habitando sobre Josué. E ele assumiu esta liderança tendo discernimento do tempo de Deus. É bom nós sabermos o tempo de Deus. A vida, ela é uma fase, a escada. Nós devemos entender esse tempo, esse andar. E em cada passo que nós vamos dando, Deus vai proporcionando para a gente um novo tempo, para que a gente tome essa também iniciativa. Josué assume a liderança não pelo querer dele, mas pelo tempo de Deus. E assim como servo que Moisés era, também Josué passa a servir a Deus de forma humilde, de forma que venha a ter coragem, ousadia e discernimento. Nós temos aqui o tópico 1, nós temos o ponto 3, onde vai falar da iniciativa
que Josué teve. Ele tomou uma iniciativa, e a iniciativa era passar o Jordão. Ele não somente assumiu a liderança, a posição, ele frutificou, ele teve uma iniciativa. É bom nós entendermos aqui que Josué não colocou dificuldades para exercer a sua liderança e nem colocou dificuldades para tomar uma iniciativa de atravessar o Jordão. A Bíblia fala que aquele que olha para os ventos não consegue plantar, e aquele que olha para as nuvens não consegue colher. Ou seja, se Josué olhasse para as dificuldades, na época o Rio Jordão estava com a água alta, estava na enchente. Se ele olhasse para essa dificuldade, ele ia esperar as águas um pouco que abaixarem para poder ele atravessar, mas na verdade ele foi ousado pelo Espírito de Deus que estava na vida dele e tomou uma iniciativa, ou seja, ele frutificou mediante o chamado de Deus na vida dele. Todos nós sabemos que Deus colocou sobre as nossas mãos algo que vem de Deus, para que nós venhamos a executar. Um instrumento de Deus, que Deus tem derramado a cada um de nós. Cada líder tem um chamado, tem uma vocação, tem uma habilidade, e é necessário que aquilo que Deus te deu venha a ser usado para o nome do Senhor ser glorificado. Ou seja, não espere o tempo melhorar para que você venha exercer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não espere o tempo melhorar para que você venha frutificar. Faça como Josué. Tome uma iniciativa. Frutifique, mesmo em tempo de crise. Nós estamos vivendo uma época de situação crítica. Mas isso não significa que você vai parar de frutificar. Exerça o seu ministério com excelência. Exerça o seu ministério com prudência, mas não fique de braços cruzados, porque se Josué tivesse parado, esperado, mas ele respondeu à altura. Nós lembramos que na época de Moisés colocou várias desculpas, mas Deus foi confirmando, Deus foi apoiando, levantando Arão para estar do lado dele, mas nessa situação aqui, Deus precisava de uma resposta à altura para que venha a desempenhar o chamado de um grande líder, no caso, Josué. Nós vamos pontuar também a importância dos conselhos adotados que o próprio Deus deu para Josué, os conselhos para a conquista. O primeiro conselho que nós vamos ver é: não despreze ninguém. Logo em seguida, quando Deus falou: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, Deus liberou uma autoridade sobre Josué, mas disse para ele que ele liderasse o povo num total. Apesar de que entre o povo existiam várias pessoas, inclusive Acã, que trouxe problemas que nós vamos ver lá na frente a mais algumas lições de rebeldia, Acã escondendo as situações e outros problemas, mas nem por isso ele excluiu parte do povo. Ele liderou todo o povo. E é importante nós entendermos que esse conselho é muito importante para quem lidera, para quem está na frente. Independente dos problemas, das situações, do pensamento de cada pessoa, é necessário que você sirva a todos, independente do ponto de vista. Até porque Deus levanta homens e mulheres para servir a igreja, servir o povo, liderar todos. Então, não despreze ninguém. Ou seja, não pense em alguma forma orgulhosa ou soberba que você é melhor, que você é pior. Não tenha como base do seu ministério de liderança a comparação. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu ponto de vista, e o Espírito de Deus, a multiforme sabedoria do Espírito Santo, ele vai usar cada um para o nome dele ser glorificado. Então, em nenhum momento, pelo seu conhecimento, pela sua força, pela sua base que Deus colocou no seu entendimento, pense você que você é melhor do que alguém. Não despreze. Todos são úteis para o seu ministério. A igreja, ela é um corpo que tem vários membros. Cristo é a cabeça e todos são importantes. Não importa que função você exerça no reino. Nós sabemos que um corpo tem a mão, tem um pé, tem um braço, tem o olho, tem a boca, mas todos eles contribuem para o bem do corpo. E não importa onde você esteja,
que função você esteja exercendo. Não despreze ninguém. Reconheça a importância que cada um tem para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Assim, Josué fez. Ele liderou todos e todos venceram juntamente com ele naquela conquista. Vamos para o ponto de número 2, do tópico 2, falando: não esqueça de Moisés. O segredo do ministério da liderança de Josué foi justamente ter como base tudo aquilo que Moisés ensinou para ele. E a palavra vai reforçar isso, dizendo que tudo aquilo que Deus ia proporcionar de conquista para Josué, ele já tinha revelado a Moisés. Como ele fala: como eu disse a Moisés, todo lugar onde pisar a planta dos vossos pés, eu te darei. Esse projeto de Deus já tinha revelado a Moisés, e agora ele está apenas relembrando para que Josué viesse a entender que ele estava continuando a obra que Deus começou através de Moisés. A Bíblia vai dizer que o Deus que começou a boa obra há de aperfeiçoar. É bom nós entendermos que quando nós assumimos alguma liderança, que nós assumimos algum cargo, alguma posição, onde Deus te colocar, onde Ele te enviar, é bom que você entenda a importância daquele que você sucedeu, daquele que antecipou, que aquele que foi o seu antecessor. É importante que você compreenda a importância de cada um. Não te esqueça das obras, das orações, do jejum, daqueles que olharam, consagraram, visitaram, jejuaram, aconselharam. Não despreze o trabalho daqueles que passaram antes de você. Eles são importantes. Existem situações de pessoas que, quando assumem um trabalho, um desafio, um projeto, eles acabam esquecendo, menosprezando aqueles que passaram antes por aquele trabalho. Não foque nisso. Olhe para dentro de você, saiba para que necessidade Deus te colocou na frente deste trabalho. Não fique buscando erros no passado. Não fique buscando falhas do passado, de quem passou, e nem comente isso. Isso vai atrapalhar o ministério de liderança onde Deus te colocou. Olhe para você e saiba que para aquele determinado tempo do hoje, Deus te colocou para você ser um instrumento para resolver uma necessidade de Deus na igreja, no departamento, aonde Deus te colocar. Assim como não devemos desprezar ninguém, também não devemos esquecer a base, a mentoria, aqueles que foram inspiração para a gente chegar aqui, aqueles que abriram caminho, que pregaram a palavra, que deram a vida, que pagaram um preço. Nós olhamos para trás e sentimos orgulho daqueles que realmente fizeram um ministério com excelência, não mediram esforço. Não devemos esquecer. Nós devemos ter como base essas lembranças, mas sempre respeitando, sempre tendo como ponto de vista que Deus foi com eles, agora é conosco. Devemos entender. Na igreja de Coríntios havia uma divisão, e nós entendemos que Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, quando percebeu aquela divisão, ele não desprezou e nem se achou melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele vai falar que uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Não importa a quem você assumiu, ou onde você está assumindo, onde Deus está te usando. O importante é quem vai fazer crescer essa obra é Deus. Nós temos aqui também o ponto de número 3, vai falar de uma vida consagrada do líder. Ele tem que olhar para o passado, não desprezar ninguém, mas ter uma vida de comunhão com Deus. O tópico 3 vai falar: viva, pregue e medite nas Escrituras. 3 bases aqui nessa parte são comentadas. A primeira base é: seja fiel à palavra de Deus. Nós temos um verso muito importante que vai falar justamente disso. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. É bom nós pontuarmos aqui a palavra toda. A palavra toda, ela vai falar da fidelidade que a gente tem que ter de toda a sua escritura, vai falar do evangelho. Nós temos que ter como base a palavra de Deus, e ela não pode ser substituída.
ela não pode ser adequada à minha vida. Nós que temos que se adequar à palavra do Senhor Jesus. Ela não pode ser omitida, devemos ser fiel ao projeto que é a palavra de Deus. Segundo, fale a respeito da lei. Nós devemos que viver esta palavra, não somente pregar o evangelho. A vida do líder tem que ser uma vida de transparência, uma vida de boas colheitas, aonde a sua palavra venha andar junto com a sua conduta. O terceiro tópico vai falar: prepare-se, recicle-se, busque, medite na palavra. Nós não devemos apenas se acostumar com aquilo que nós já lemos, vivenciamos e experimentamos. Nós devemos estar sempre mergulhando na palavra, lendo livros, se reciclando, buscando estar sendo um instrumento afiado e preparado para o nome de Deus ser glorificado. Então medite, leia, viva o evangelho, pregue este evangelho, mas tenha a comunhão com Deus da palavra, que eu tenho certeza que o seu ministério será um ministério frutífero ainda mais. Nós temos o tópico de número 3, falando de reconhecimento, compromisso e promessa. É bom nós entendermos que os frutos de uma liderança, eles vão sendo vivenciados e experimentados conforme o tempo de Deus, conforme o entendimento e o discernimento. Como Deus fala a Josué, reforçando o chamado dele, reforçando aquilo que Deus tinha falado para a vida dele, para que ele não viesse a ter nenhuma dúvida. Toda liderança passa por situações de crise existencial. Talvez você que está na frente de um trabalho, exercendo alguma função, alguma liderança, já passou por situações difíceis e orou para Deus: Senhor, será que eu estou fazendo realmente a tua vontade, aonde eu deveria estar? E evitando isso, Deus reforçou o chamado de Josué. O verso de número 9, ele diz: não te mandei eu? Deus perguntando para Josué. Essa pergunta justamente era para tirar todas as dúvidas que existiam na cabeça e na mentalidade de Josué. Se Deus te colocou para executar uma função, não te preocupa que ele vai se responsabilizar. Tenha certeza do seu chamado. Reconheça as habilidades que você tem, a paixão que você tem para exercer tal função, as habilidades, os sonhos, os projetos. Entenda se eles estão alinhados com a vontade de Deus. E quando isso acontece, Deus ele revigora. Deus ele nos coloca em certeza para que nós não venhamos ter dúvida desse chamado na vida. Então, o chamado de Josué foi reforçado e Deus esteve com ele e foi com ele para que ele não tivesse nenhuma dúvida daquilo que ele estava proporcionando ao povo. Nós vamos ver agora o tópico número 2, falando de compromisso. Vai falar de nós nos esforçarmos. Dê o seu máximo. Logo em seguida, depois de Deus perguntar a Josué, ele vai falar: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Dê o seu máximo onde Deus te colocar. Eu sempre digo, eu sempre uso essa frase: não economize munição no ministério que Deus exerceu para a tua vida. Faça com excelência. Use tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para que você venha frutificar e os frutos venham a permanecer ainda mais. Não fique analisando, olhando para A, olhando para B, esperando um tempo, uma nova liderança chegar. Não. Faça hoje o que você tem que fazer para Deus. Dê o seu máximo. Ore, jejue, consagre. Peça para Deus lhe dar conhecimento, sabedoria para exercer essa função. Se esforce. Nenhum crescimento acontece se não houver sofrimento. Tem que haver um sacrifício, tem que haver luta, tem que bater a cabeça, tem que buscar a presença de Deus, tem que sentir realmente que você está numa peleja. Mas que essa peleja ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Esta peleja está no mundo espiritual. E ela só é vencida quando nós nos prostramos na presença de Deus. Então, dê o seu máximo, que eu tenho certeza que Deus vai reconhecer o teu esforço, o teu sacrifício e vai te abençoar, te capacitar ainda mais. O tópico 3, já caminhando para o final, vai falar das promessas. Promessas na área da prosperidade, promessa na área da vitória contra os inimigos
e também promessa de que a presença de Deus a acompanharia, quando mesmo fala, não te deixarei e não te desampararei. Consequentemente, a prosperidade virá, mas isso não é o foco, é apenas um resultado de uma boa liderança exercida. Consequentemente, Deus derrotará os inimigos, e não fique focado nisso. Seja fiel a Deus, que Deus permanecerá fiel a você. E eu tenho certeza que a presença dele te acompanhará. Aonde você colocar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, se você for obediente, se você reconhecer o tempo de Deus, se você for fiel ao Evangelho, à palavra, viver uma vida com transparência, viver uma vida de consagração, entender que a base do teu ministério é Cristo. E se Cristo é a base do teu ministério, ele vai frutificar ainda mais a tua liderança. Que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar as vossas mentes, todos os professores e alunos. Ore, peça a graça de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais o teu ministério, o teu chamado. Nós nos encontramos na próxima lição. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.